Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 51ª noite. Sherazade, para contentar sua irmã, curiosa para ouvir a continuação daquelas metamorfoses, dirigiu-se ao sultão. Senhor, disse-lhe, assim continuou o segundo Calândar a sua narrativa. O galo lançou-se ao canal e transformou-se num lúcio que começou a perseguir o peixinho. Ficaram cerca de 2 horas sob a água e nós não sabíamos o que lhes havia sucedido quando ouvimos gritos horríveis que nos fizeram estremecer. Pouco depois, vimos o gênio e a princesa rodeados de fogo, lançando um contra o outro pela boca poderosas chamas. De repente, atracaram-se. Os 2 fogos então aumentaram e lançaram uma fumaça espessa que se elevou às alturas. Tememos com razão que ela se apoderasse do palácio, mas em breve tivemos motivo para temor ainda maior, pois o gênio, desembaraçando-se da princesa, veio à galeria em que nos encontrávamos e soprou sobre nós um turbilhão de chamas. Teríamos sido liquidados se a princesa, acorrendo em nosso auxílio, não o obrigasse pelos seus gritos a se afastar e a defender-se dela. Contudo, por mais que se esforçasse, não pôde impedir que o sultão queimasse a barba e o rosto, que o chefe dos eunucos morresse sufocado no mesmo instante e que uma fagulha entrasse no meu olho direito, cegando-o. O sultão e eu nos preparamos para morrer, mas ouvimos gritar Vitória, Vitória, e vimos surgir a princesa na sua forma natural e o gênio reduzido a um monte de cinzas. A princesa se aproximou de nós e, para não perder tempo, pediu uma taça cheia de água que lhe foi trazida pelo jovem escravo, a quem o fogo não fizera mal nenhum. Ela a pegou e, após pronunciar algumas palavras, lançou-a sobre mim, dizendo, se és macaco, por encantamento, muda de forma e toma a forma do homem que eras antes. Mal acabou, tornei-me novamente o que era, com exceção do olho perdido. Preparava-me para agradecer a princesa, mas ela não deu tempo. Dirigindo-se ao sultão seu pai, disse-lhe, Senhor, venci o gênio, como vedes, mas é uma vitória que me custa caro. Restam-me somente alguns momentos de vida, e vós não tereis a satisfação do casamento que planejastes. O fogo penetrou-me no terrível combate e sinto que aos poucos me consome. Tal não teria sucedido se eu tivesse percebido o último grão de romã e o tivesse engolido como os outros. O gênio refugiara-se nele e daquilo dependia o êxito da luta, que teria sido feliz e sem perigo para mim. Essa falha me obrigou a recorrer ao fogo e a combater com estas poderosas armas, como fiz entre o céu e a terra e na vossa presença. Apesar do poder da sua temível arte e da sua experiência, fiz ver ao gênio que eu sabia mais do que ele. Venci-o e reduzi-o a cinzas, mas não posso escapar à morte que se aproxima. Sherazade interrompeu nesse momento a história do segundo Calândar e disse ao sultão, Senhor, o dia me adverte que devo parar, mas se me concederes vida por mais um dia, ouvireis o fim dessa narrativa. Shahriar consentiu e levantou-se, como de costume, para ir cuidar dos negócios de estado.